saúde e longevidade. Dicas para você viver melhor. Conte FM. Oferecimento: doutora Ana Paula Salamone, médica oftalmologista, cuidando da sua saúde e dos seus olhos. Barra Farma, há 19 anos personalizando saúde e bem-estar. Doutora Elaine Maia, médica ginecologista e obstetra. Doutora Vilca Nobre, especialista em psiquiatria, pós-graduada em autismo. Doutora Regina Thomas, estética com saúde, cuidando da sua beleza com naturalidade. Recanto das Ervas, você encontra o produto certo para a sua saúde. Bom dia para vocês, bom dia ouvinte, bom dia Paula. Bom dia, sou Ana Paula Salamone, estamos aqui em mais um Saúde e Longevidade, aqui na sua Rádio Conte 95.3, toda sexta-feira, 7h30 da manhã. E a gente fala aqui de vários assuntos relacionados à saúde e traz para vocês grandes profissionais para falar o que há de mais novo no mercado sobre saúde e longevidade, não é verdade? Isso mesmo, né, Paula? E hoje o nosso estúdio tá bacana. Nosso estúdio tá recheado de profissionais qualificados na sua área. E hoje nós vamos falar vários temas bacanas sobre aí a importância de ver a obesidade como uma doença, sobre a fibromialgia. Fala pra gente quais são os profissionais que estão aqui com a gente hoje. Bom, hoje a gente chamou profissionais de peso, hein? Nós vamos falar hoje com a doutora Luciana Ishikawa, reumatologista, membro do Conselho Brasileiro de Reumatologia, nossa professora do curso de medicina aqui também, vai falar sobre uma doença assim que muita gente não sabe sobre o assunto, muita gente tem vergonha de dizer sobre o assunto também chamado fibromialgia. Você já tem? Conhece alguém que sabe, assim, sobre esse assunto um pouquinho? Chama, convida para ouvir aqui com a gente, que nós vamos falar tudo sobre isso. E também a nossa convidada, a doutora Elaine Maia, ginecologista e obstetra, especialista em ginecologista integrativa. E ela é nossa professora também do curso de medicina em Barra do Garça. Gente, é só gente alto padrão aqui, todas mestres, é uma maravilha. Nosso programa de hoje, ela vai falar sobre obesidade. E você já deve ter falado desse assunto, né? Mounjaro. Vamos falar sobre aquela medicação que tá a maior febre pro emagrecimento? Hoje a gente vai falar sobre isso também. E vamos começar com ela mesmo, né? Doutora Elaine Maia, Cleia. Isso mesmo. Doutora Elaine, seja bem-vindo no nosso programa novamente. É um prazer de estar com você aqui, trazendo sempre esses assuntos importantes para o nosso Vale do Araguaia. Bom dia, Cleia. Bom dia, Ana Paula, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Conte. É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo falar um pouquinho sobre saúde e longevidade. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a obesidade. Por que eu, como ginecologista, vou abordar a obesidade? Porque dentro do nosso trabalho, né, na ginecologia, principalmente nas mulheres na transição para a perimenopausa, do climatério, a obesidade é muito comum e frequente. E as mulheres sofrem mais de obesidade do que os homens. Então, onde essas mulheres chegam? Elas chegam exatamente no consultório de ginecologista. E a gente precisa olhar para essa doença e encarar como uma doença crônica que traz muitas consequências. Hoje, o Brasil tem mais de 50% de pessoas com sobrepeso e obesidade. E a expectativa é que em, no máximo, 20 anos, 60% da população pode estar obesa. E a obesidade, sim, é uma doença perigosa, é uma doença que traz muitas repercussões clínicas, é a principal causa de óbito, diabetes tipo 2, hipertensão, infarto precoce, muitos óbitos precoces. E uma família que perde uma mulher precoce, ela perde uma mãe, ela perde uma companheira, ela perde uma filha. Então a gente precisa sim encarar a obesidade de frente, olhando que a obesidade traz muitas coisas. Por exemplo, a fibromialgia. A fibromialgia, doença que a doutora Luciana vai abordar aqui com a gente, ela é uma dor, né? A Luciana vai falar mais sobre isso e muitas vezes a obesidade piora muito. Porque a obesidade relacionada com alimentação inflamatória, com sedentarismo, com a sarcopenia, com ganho de gordura e a perca de músculo, leva sim a muito mais dor no corpo, a muito mais dificuldade de se movimentar. E a fibromialgia, ela piora na paciente com obesidade. Não é isso, Luciana? Fala um pouquinho para nós sobre esse assunto.
Olá, bom dia a todos, bom dia Cleia, Ana Paula, doutora Elaine, bom dia a todos os ouvintes. Então, como a Elaine falou, né, realmente a fibromialgia, ela é uma doença que está muito relacionada a estilo de vida, né, essa questão alimentar, atividade física, é uma doença com alta prevalência, né, mundialmente 5%, e no Brasil nós temos 2,5% de pacientes que são portadoras dessa doença, que na verdade ela é muito negligenciada por vários profissionais de saúde, né? Porque são pacientes que, em geral, já foram avaliadas por vários especialistas e não chegaram, na verdade, a um diagnóstico, né? Então, uma doença, assim, realmente muito negligenciada e que ela requer uma abordagem interdisciplinar. Então, essa questão que a Elaine falou, né? A gente abordar a obesidade, abordar esse estilo de vida é fundamental. Isso é verdade, né? A gente tem que entender a obesidade como uma doença. E aí, quais são os impactos disso na busca do tratamento pelas pessoas? Como a sociedade tem enxergado esse problema, né? Você tem notado mesmo uma procura maior, tanto de homens quanto de mulheres, para procurarem um estilo de vida, né? A gente chama isso de movimento, né? De estilo de vida diferente que está acontecendo. Sim, a gente vê claramente isso. Inclusive, uma coisa que eu quero observar, a quantidade de academias que estamos abrindo em Barra do Garças. Gente, eu acho isso simplesmente sensacional. Porque são pessoas... Vamos diminuir o número de farmácias e aumentar o número de academias. Não é muito legal? Muito. Então, a gente tem visto esse movimento, as pessoas buscando isso, se cuidar mais. Mas, infelizmente, ainda a gente vê o quê? Quando você vai no supermercado, por exemplo, observe o carrinho de compra das pessoas. É assustador o que as pessoas levam para dentro de casa, cheio de conservantes, cheio de produtos prontos, né? A gente deve sim se preocupar com o que a gente come. A consciência alimentar é muito importante. Então, hoje sim as pessoas têm se preocupado mais, a ciência tem se preocupado mais, tanto que por isso vem surgindo cada vez mais formas modernas e mais fáceis de tratar. Hoje a cirurgia bariátrica está aí, é muito fácil, os planos de saúde cobrem, então as pessoas falam, não vou fazer cirurgia bariátrica e acaba adquirindo outra doença, que é uma doença desabsortiva, com déficits nutricionais importantes e cria uma doença mais importante que é a obesidade sarcopênica, porque quando ela emagrece muito rápido, sem uma avaliação adequada após a cirurgia bariátrica, a paciente perde gordura, mas perde muito músculo. Então, ela torna-se uma obesa, magra, entre aspas, né, em peso na balança, porém com a composição corporal ruim. E aí, hoje, a ciência vem trazendo muita pesquisa em relação às medicações. E aí, a gente chega nas canetinhas. Ozempic, Saxenda, onde tudo começou, Ozempic e hoje o Mounjaro. Qual que é a diferença do Ozempic para o Mounjaro, que é a tizerpartida? É que o Ozempic age exclusivamente num receptor no intestino que modula a produção de insulina, que é o GLP-1. Então faz retarda o trânsito intestinal, esvaziamento gástrico, a pessoa fica mais cheia por mais tempo. Já o Mounjaro, além de agir nesse receptor GLP-1, então diminui o esvaziamento gástrico, retarda, a pessoa tem menos fome, menos compulsão alimentar, ele ainda age no GIP, que é estímulo à queima de gordura, que é um outro receptor que fica no intestino. Então, os resultados com a tizerpartida, que é o Mounjaro, são muito maiores. A gente tem um caso aí na nossa mídia, né, que é a da dupla Maiara e Maraísa, que ela emagreceu muito utilizando o Mounjaro, porém, ela perdeu muito músculo. E agora ela está recuperando. A gente viu umas postagens mais recentes dela, como ela está se recuperando da massa muscular. Isso é importante. Então a gente tem trabalhado com isso, temos tido resultados importantíssimos e é lento. A gente tem que entender que a obesidade como doença crônica, você não vai curar de um dia para o outro. É um tratamento para a vida inteira. Como a doutora falou ali, a questão do uso da caneta, em que momento uma intervenção com medicamentos como a caneta é necessário? A partir do momento que você enxerga a doença e precisa procurar ajuda. É uma doença, é igual hipertensão, é igual lúpus, é igual fibrose. Tem que curar, não é curar, entender como uma doença. O problema é que hoje a gente vê, às vezes, nas redes sociais, uma romantização da obesidade. Não, gente, não devemos romantizar. Não devemos ter preconceito, óbvio que não.
mas a gente deve sim estimular os cuidados. Eu falo de obesidade de carteirinha. Eu sou obesa. Eu carrego a doença obesidade desde a adolescência. Sofria hoje bullying. Eu era a gordinha da sala, sempre fui. Então a obesidade, ela vai comigo até o final da minha vida. E se eu não me cuidar todos os dias, ela vai voltar. Porque o tecido adiposo está aqui. A célula adiposa está aqui. Ela vai crescer ou diminuir de acordo com o meu estilo de vida. Então, eu falo de obesidade de carteirinha. Fiz cirurgia bariátrica, emagreci. Na pandemia, em 2020, eu estava com 100 quilos de novo, já tendo feito cirurgia bariátrica. E aí foi de 2020 para cá que eu falei, não é assim que eu quero. Eu vou entrar no climatério, vou para a menopausa, que é uma fase mais perigosa. Se eu não me cuidar, eu vou morrer. Eu não estaria aqui, com certeza não estaria, se eu estivesse com o mesmo estilo de vida que eu tinha 5, 6 anos atrás. Então, a gente tem sim que encarar a obesidade, tem sim que investir em saúde. Investir em cuidar dessa doença que traz muitas outras consequências. Doutora, nessa questão aí, tem questão da faixa etária que pode estar usando essa caneta? É um tratamento que claro que a gente tenta sempre mudar o estilo de vida antes de começar o tratamento, mas a gente vê muitas pacientes que vão e vêm e não tem melhora, né? Vão, tentam e não conseguem melhorar. E às vezes um empurrão. Por que a cirurgia bariátrica às vezes pode ajudar? Porque é um empurrão. É aquela perda de peso rápida que vai facilitar aquela pessoa mudar o estilo de vida. Mas se não a fizer a mudança no estilo de vida, os resultados não acontecem. E a caneta pode ajudar. Eu uso no meu filho que tem 18 anos, que também tem problema de obesidade. Por quê? Na infância dele, a gente teve alguns erros nutricionais na idade que ele tinha. Por exemplo, ele tomava leite de soja, orientado pela pediatra. E o leite de soja é obesogênico. Ele é estrogênico. Ele promove alterações hormonais muito importantes. E meu filho passou por isso. E eu, com as minhas mãos, acabei provocando isso. E hoje eu preciso ajudá-lo. Na adolescência, entrando na fase adulta, com 18 anos, devido à obesidade. O meu filho mais velho, ele tem um corpo afeminado pelo uso do leite de soja na infância, porque ele foi estrogênico. Nossa, é interessante comentar sobre isso, né? A gente, você é um exemplo máximo, assim, bota no Instagram fotos da época que você perdeu muito peso e você estava, assim, magra, mas fraca, né? Assim, a parte muscular muito decaída, né? Então, assim, não era um magro saudável. E a gente tem que ter essa conscientização. A gente vê muito aí nas redes sociais mesmo sobre isso. Muita gente, porque eu sou linda, gosto de mim assim. Não, gente, não é assim que funciona. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são, mas a gente também tem que aceitar que saúde é o caminho. Não dá pra achar que ser obeso é algo super legal, que é bom pra gente, pro mundo todo. Não, aceitação é uma coisa, né? Sim, aceitação do outro, o que ele quer ser da vida, não tem problema nenhum, não. Agora, falar sobre saúde, a gente não pode associar saúde à obesidade, não tem como interligar essas duas coisas. E esse assunto que você trouxe pra gente sobre as crianças, é uma coisa importante de falar pras pessoas, né? Quando a gente fala assim pra uma criança não utilizar nenhum tipo de açúcar até os 2 anos, essa realidade do que ela falou sobre as células adiposas é verdade. As células adiposas, aquelas principais células adiposas, elas são formadas nessa fase de idade, gente. Então, se você é uma pessoa que dá pro seu filho batatinhas, muita gordura, qualquer tipo de alimento que não seja saudável, cheio de açúcar, nesta fase até os 2 anos, a chance dele ser obeso na vida adulta é enorme. E nós estamos falando aqui de uma obesidade que já é uma epidemia no mundo todo. Então a gente está tendo aqui um avanço de academias, o que eu acho assim, né, muito valioso, o que você está falando. A gente também está trazendo aqui muitas alternativas para tratamento, né, por exemplo, o caso dessas canetas de emagrecimento, né, que agem não só naquela parte física, mas também na parte cerebral, né, controlando, modulando a sua vontade, saciedade. Então, assim, conta um pouquinho pra gente, porque assim, nem tudo são benefícios, né? Quais são os riscos também envolvidos no uso dessa caneta? Quando a gente resolve realizar esse tipo de tratamento,
E o que é a grande polêmica, né? Porque você chega na farmácia e você compra. Não precisa de receita médica. O paciente resolveu usar o Ozempic ou usar o Mounjaro, se ele for na farmácia ele compra, só basta ter o dinheiro na mão. Mas não faça isso sozinho, gente. É muito importante acompanhamento médico, nutricional. Porque não adianta só fazer uso. Vai emagrecer. Mas se não houver a mudança no estilo de vida, o ganho de massa muscular, eu vou trazer repercussões. Hoje os trabalhos mostram como são canetinhas que agem a nível de resistência insulínica, tem um pouco de efeito pancreático, né? Onde é produzida a insulina no nosso corpo, no pâncreas. Então tem surgido alguns trabalhos relacionando, às vezes, o risco mais aumentado de câncer de pâncreas. Então tem patologias associadas a isso? Sim. Mas a gente deve pôr na balança e procurar o quê? Entender que o risco existe. Porém, a gente sabe que a obesidade é muito mais grave, é muito mais frequente, é muito mais comum. Mas o que eu quero deixar? Não faça sozinho. A gente está desenvolvendo, a gente está trabalhando isso. No consultório, eu estou fazendo um tratamento, um protocolo de obesidade para ajudar essas pessoas, porque eu quero que as pessoas melhorem e enxerguem a necessidade como eu fiz em mim. Eu quero passar para os outros exatamente isso. Entendeu? Então, assim, a gente está lá com nutricionista, com terapia nutricional injetável, diferente a cada mês, para estimular a perda de peso, estimular a produção de energia e o ganho de massa muscular no 3º mês. Doutora Elaine, diga para nós o telefone, o Instagram, para as pessoas acompanhar mais de perto o seu... A gente está ali na Rua Pires de Campos, no número 852, no Instituto de Saúde Integral Humanize. Nosso telefone WhatsApp 669-9989-2927. E estamos lá preparados, estamos cada dia melhorando mais o nosso ambiente para fornecer mais qualidade, melhor experiência no atendimento e levando, sim, saúde aos nossos pacientes. E é esse o nosso grande objetivo. Saúde. E temos tido excelentes resultados, pacientes que têm melhorado bastante e com muita melhora clínica mesmo. Assim, o paciente chega e fala, doutora, eu tinha uma dor que nada fazia sarar. Já tinha tratado, tomado remédio, não melhorava. E aí a mudança na alimentação, a prática de atividade física e a perda de peso tem trazido bastante resultado significativo. Então acompanhe elas na rede social e a gente agradece a sua participação aqui novamente no Saúde e Longevidade. E nós vamos ficar agora com a doutora Luciana Ishikawa, que é médica reumatologista, que a gente vai dar aquela continuidade no assunto sobre fibromialgia. É um assunto extremamente importante, né, doutora Luciana, né? Porque a fibromialgia, ela é uma síndrome, né, uma síndrome crônica, né? Uma dor generalizada, aquela pessoa que tem dor no corpo todo. Explica melhor sobre a doença pra gente, por favor. Então, Ana, assim, é uma doença... no início parece meio misteriosa porque a portadora de fibromialgia, ela sente dor o tempo inteiro, nos 4 quadrantes, né? Superior, inferior, do lado esquerdo, do lado direito. Então ela tem vários sintomas associados, às vezes sintomas psiquiátricos, uma paciente mais depressiva, ansiosa. Ela é mais frequente em mulheres, né? E na verdade ela não tem nenhum grupo étnico que é mais frequente a doença. Mas como sintoma geral, a gente tem dor crônica realmente generalizada, mais que 3 meses, 6 meses. É uma paciente que não dorme bem, não descansa quando dorme, né? É uma paciente que tem vários outros sintomas, como por exemplo, como eu falei, distúrbio do humor, sente dor para ter relação sexual. Então o que acontece? Ela acaba indo em vários especialistas e a gente tem que olhar o paciente como um todo. Então a gente não é setorizado. Né? A gente tem o organismo como um todo. Então, é uma paciente que tem mais sensibilidade à dor. Então, eu recebo pacientes que falam, olha, doutor, eu sinto dor do fio do cabelo ao dedão do pé. E são pacientes muito sofridas, desacreditadas, né? Porque ela tem que convencer a família que ela sente dor. E, na verdade, assim, ela não tem nenhuma lesão tecidual que possa justificar essa dor. Né? Então, elas são realmente muito... na verdade, desacreditadas, né? E isso é muito ruim, porque quando elas chegam no consultório, elas já tomaram diversos medicamentos, dentre eles corticóides, anti-inflamatórios, que não resolvem a doença, porque é uma dor nociplástica, né? É uma dor que
ocorre um distúrbio na interpretação da dor no cérebro, né? A gente sabe que hoje já foi comprovado que a fibromialgia, quanto mais intensa a dor, existe uma redução no córtex cerebral. Então, tem mais casos de demência, né? Então, aumenta realmente outras doenças, a chance de ter outras doenças, como hipertensão, diabetes também. E é muito importante as pessoas entenderem a diferença, né? Não é igual uma dor articular, né? E assim, a gente chega numa certa idade e dói tudo, né? A gente fala que dói tudo. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma dor nas articulações da mão, dos dedos, são outras doenças, né? Não tem nada a ver com a fibromialgia. A fibromialgia, né, é uma sensibilidade maior, praticamente, à dor, né? Tem gente que não consegue nem ser agarrada, abraçada, que sente dor. Né? Então não é a senhora que está lá na sua casinha agora falando, gente, eu tenho uma dor aqui na perna, eu tenho uma dor aqui na articulação. Procura a doutora Luciana também para dar uma investigada em outras reumatopatias, né? Como artrite, artrose, né? Lúpus. Mas a fibromialgia, ela tem um aspecto bem diferenciado e uma coisa que eu acho muito interessante, que tem muita relação com depressão, né, doutora Luciana? Tem, exatamente. Depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo. Então ela está muito associada com sintomas psiquiátricos mesmo, né? Então, por que isso? Porque ocorre uma espécie de desarranjo na interpretação dos sintomas, né? Da dor em si. Então, ela é mais sensível, ela vai ao dentista, ela sente mais dor, ela vai ter relação sexual, ela sente dor. Então, às vezes o esposo não entende por que sente tanta dor, né? Ela vai urinar, sente dor. Então, a gente percebe que são diversos sintomas que, na verdade, parece que não tem correlação e, na verdade, eles se correlacionam sim, porque é uma sensibilidade aumentada da dor. É como se o cérebro interpretasse vários estímulos e devolvesse aquele estímulo como forma de dor. Né? E eu entendo que assim, ela não é uma doença com uma causa muito específica, ela tem, né? E outra coisa é que ela não tem, assim, um exame específico, né? Normalmente é num exame clínico seu, né? Que você vai fazer uma avaliação minuciosa do caso daquela paciente, ou daquele paciente, né? E chegar ao diagnóstico, né? E no desenvolver dessa questão, o que você pensa sobre os tratamentos possíveis para esse tipo de doença? Então, como você falou, são dores que parece que não tem nenhuma origem, né? Não tem exame. O que é mais frustrante, às vezes, para o paciente e para ele levar essa informação para a família, é que não tem nenhum exame que dê positivo ou negativo para fibromialgia. É um exame clínico, uma história clínica, né, bem minuciosa, um exame físico bem feito, e a gente também tem que lembrar dos diagnósticos diferenciais, né, que às vezes uma disfunção na tireoide pode causar dor, intolerâncias alimentares podem também causar dor, quedas de vitaminas, como a doutora Elaine falou, né, a questão da obesidade, que é uma doença inflamatória, né, a célula adiposa é um tecido inflamatório. Então a gente tem uma série de coisas que a gente também tem que pensar como perpetuadores da dor ou como causadores também da dor, né? Em termos de tratamento, como foi muito bem dito, a gente tem que pensar em estilo de vida. Não existe, eu falo para meus pacientes, não existe tratamento de fibromialgia sem atividade física. Tem que fazer atividade física. Qual? Existem trabalhos que favorecem mais que falam que tem mais evidências para um tipo ou não de atividade física, mas o que eu digo para os meus pacientes é que tem que ser um exercício que você consiga dar continuidade. Então, o tratamento não medicamentoso envolve uma alimentação com menos processados, ultraprocessados, né? Na verdade, são produtos alimentares que a gente compra com um pacotinho, né? E sendo que, na verdade, o que seria ideal? Uma alimentação que não seja inflamatória, né? Como a Elaine falou, a questão de soja, que ela é estrogênica, ela é inflamatória, açúcares em geral. Alguns pacientes a gente retira o glúten, porque também tem relação. A questão de emagrecimento, esse seria o tratamento não medicamentoso. Em termos de tratamento medicamentoso, a gente tem diversos medicamentos hoje, né? São os duais, duloxetina, venlafaxina, tramadol, amitriptilina. Hoje a gente tem vários estudos falando do canabidiol também, né? Que é uma novidade. Nem todos as diretrizes já colocam o canabidiol como um tratamento, mas a gente percebe melhora na dor. A diferença das marcas que existem é que a gente tem que ter mais THC, que é aquele que causa uma analgesia mesmo, e menos CBD. Mas tudo isso está sendo muito estudado ainda, na verdade, né?
Mas a gente percebe grandes benefícios, sim. Eu acho interessante ver esse link que a gente teve hoje, né, entre obesidade, estilo de vida e a fibromialgia, né, para os nossos ouvintes. E eu vou dar até um exemplo aqui. Essa semana eu atendi um paciente cadeirante no meu consultório e ele falou uma coisa para mim assim, ele falou: doutora, eu tenho uma coisa que é certa na minha mente. O cadeirante, ele não pode ser obeso. Porque senão, se eu for obeso e não cuidar da minha saúde, e por isso eu voltei para academia, eu perco a minha independência. Então, assim, a minha liberdade é conseguir ir e vir, sair e chegar da minha cadeira, conseguir subir, descer, fazer todas as coisas que eu preciso dentro das minhas limitações. Mas para isso, eu preciso ter força muscular. Então ele falou assim, eu não posso me dar o direito de, só porque eu sou cadeirante, deixar a coisa se levar. Sim. E eu fiquei tão impressionada com isso, porque assim, ele vê o lado bom nas limitações que ele tem. Então, assim, a gente vê um processo de interesse na população, de ser mais saudável de forma geral e procurar por ajuda, e estamos aqui, né, como médicos para isso, é muito importante, né, é um desenvolvimento muito importante que a gente tem que estimular na população, né, uma moda que tem que pegar. Exato. Não é verdade? E assim, Ana, uma coisa também que a gente orienta muito no consultório. Se o paciente for obeso, eu sempre falo, olha, você precisa emagrecer. Não é opcional, você precisa emagrecer, você precisa perder peso. Por quê? Porque chega uma hora que a medicação, né, ela tem um certo limite até onde ela pode ir. Então, se não houver essa questão de perda de peso, atividade física, mudança na alimentação, a melhora é muito limitada, né? Uma coisa que, assim, é válido a gente lembrar também, que na fibromialgia existem muitos traumas. Então, às vezes a gente pensa assim, qual a origem? A maioria dos pacientes tem uma história de vida muito sofrida. Traumas físicos, traumas psicológicos, abuso sexual na infância. Então, ele já vem com uma carga muito pesada. E a gente sabe que esse tipo de paciente que dorme mal, que tem um histórico, né, de vida realmente pesado, eles também tendem a se alimentar mal. Isso é uma coisa muito interessante. Porque eles acabam, né? Exato, eles acabam descontando um pouco da dor física, da dor mental na comida. Então, precisa realmente desse tratamento interdisciplinar, né? A gente tem que abordar vários aspectos e não apenas fazer uma prescrição de medicamento e vai para casa e está tudo certo. Não, não é assim. A gente tem que realmente abordar numa consulta bem detalhada, bem minuciosa e ver quais são os pontos importantes que a gente tem que abordar. E a obesidade é um deles. Doutora Luciana, para as pessoas que queiram acompanhar mais o seu trabalho, qual o Instagram, telefone para contato, qual a clínica que você está atendendo? Então, a gente atende lá na Rua Mário Leite, número 825, né, no centro. O nosso telefone de contato é o 999449118. Né, o meu Instagram é doutora.luciana.ishikawa.reumatologia. E a gente está, assim, à disposição para poder ajudar as pessoas, né? Assim como eu, doutora Elaine, a gente tem objetivos em comum, que é melhorar o estilo de vida, porque sem isso a gente não tem muito ganho. E, na verdade, não só portadores dessas doenças, são pessoas como um todo, até mesmo para atuar na prevenção. Porque tem doenças que são preveníveis, né? Então, a gente tem que abordar tudo isso e não esperar que a doença surja, porque existem fatores de risco, como, por exemplo, a história familiar. Se eu tenho uma paciente, uma mãe, por exemplo, parente de primeiro grau com fibromialgia, ela tem 8,5 vezes mais chance de ter. Então, a gente também tem que atuar na questão preventiva. Então, nós agradecemos a sua participação de hoje. Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada. Então, a importância desse programa é justamente isso. É o objetivo de quê? Trazer dicas, insights para os nossos ouvintes, né, Paula? Para que nós possamos agregar na nossa região do Vale do Araguaia, trazendo essas novidades, essa importância da saúde física, mental, né? Para que as pessoas vivam mais plena e mais segura de si. E o nosso programa vai chegando ao final, né, Paula? Chegando ao final, sextou para todos vocês, um ótimo fim de semana. Continuem mandando pra gente sugestões de profissionais que vocês gostariam de ouvir um pouquinho aqui com a gente. Temas também, a gente gostaria disso aí. Então, Nossa Saúde e Longevidade fica por aqui. Vamos agradecer todos os profissionais que estão acompanhando com a gente semanalmente. Isso mesmo. Então, até sexta-feira, com a bênção de Deus. Sexta-feira tem mais saúde e longevidade. E vocês ficam aí com a Camila Rezende, com Bom Dia Brasil. E a direção geral é de Rodrigo Barbosa. Até sexta-feira, se Deus permitir. Saúde
saúde e longevidade. Dicas para você viver melhor. Semana que vem tem mais. Conte FM. Você que vive em busca de uma vida melhor. Fique ligado no quadro Saúde e Longevidade. Toda sexta-feira, médicos e especialistas compartilham as melhores dicas e orientações para você ter hábitos saudáveis. Saúde e Longevidade. Toda sexta-feira, às 7h30 da manhã, no Giro Conte. Oferecimento: doutora Ana Paula Salamone, médica oftalmologista, cuidando da sua saúde e dos seus olhos. Barra Farma, há 19 anos personalizando saúde e bem-estar. Doutora Elaine Maia, médica ginecologista e obstetra. Doutora Vilca Nobre, especialista em psiquiatria, pós-graduada em autismo. Doutora Regina Thomas, estética com saúde, cuidando da sua beleza com naturalidade. Recanto das Ervas, você encontra o produto certo para a sua saúde.